terceiro ano, tudo bem? Como foi o final de semana de vocês? Ah, se divertiram, descansaram? Muito bem! Pois vamos agora começar mais uma semana de estudos, de conhecimentos, certo? Última semana do mês de agosto, né? Então, vamos continuar nossos estudos, tá bom? Então, hoje, segunda-feira, 24 de agosto. Peguem o livrinho de português de vocês, abram na página 32 e vamos continuar os nossos estudos, certo? Bem, lá na página 32, vocês vão observar que tem esse trecho, tá? Esse trecho, que é esta frase do texto, tá bom? Nós vimos na aula passada o texto falando sobre o abandono, né, dos animais. Então, vamos reler esta frase no texto, vamos lá? E o que diz essa frase? Seguinte: muitas vezes eles crescem mais do que o previsto, necessitam sempre de cuidados e geram gastos. Então, esta é a frase que está lá no texto. Vocês estão observando que depois da expressão muitas vezes, nós temos a palavrinha eles, não é? Essa palavrinha eles está se referindo a que palavra? Está se referindo a quê? Quando ele falou assim, ó, muitas vezes eles crescem. Quem é que cresce? Lá no texto. Os animais, não é? Então, está se referindo à palavra animais, tá? Então, vocês estão vendo que para não haver uma repetição, a palavra animais, ele usou a palavra eles, né? Então, a palavra eles substitui um nome, tá? No caso, um substantivo, animais, né? E é classificada como pronome, tá? Então, essa palavrinha eles é um pronome. E os pronomes, tá, gente? Existem vários pronomes na língua portuguesa. Existem os pronomes pessoais do caso reto, existem os pronomes de tratamento, pronomes interrogativos, pronomes demonstrativos, tá? Então, existem vários tipos de pronomes, tá? Nós vamos estudar hoje os pronomes pessoais do caso reto, tá? Os pronomes pessoais do caso reto, que são eu, tu, eles, nós, vós, eles, né? Quando eu falo eles, pode ser eles ou elas, né? Ele ou ela, tá? Então, esses são os pronomes chamados pronomes pessoais do caso reto, tá bom? Que é o que nós vamos estudar hoje, os pronomes pessoais do caso reto. Vamos observar esse quadro que está aí no livro de vocês, vamos lá? Então, olha só, lá no quadro, lá no livro de vocês tem, né, o quadro, e lá ele diz o quê? Que os pronomes pessoais, né, os pronomes pessoais do caso reto, eles indicam, tá, as pessoas do discurso, né, quem está falando, certo? E podem estar no singular ou no plural, tá? Então, nós usamos os pronomes pessoais do caso reto nos textos para evitar aquelas repetições, né? Para substituir esses substantivos, esses nomes, tá? Para não ficar aquele texto repetitivo, repetindo várias vezes a mesma palavra. Então, nós usamos os pronomes pessoais do caso reto, tá bom?
Então, aí vocês estão vendo que tem eles no singular e eles no plural. Bom, com relação às pessoas do discurso, que ele chama pessoa de discurso, é a pessoa que, né, são as pessoas que estão falando, chama de discurso. Discurso é a fala, né? Então, ele chama primeira pessoa, segunda pessoa e terceira pessoa. A primeira pessoa é quem fala, tá? A segunda pessoa é com quem se fala, tá? E a terceira pessoa é de quem se fala. Porque, por exemplo, se você está tendo uma conversa, um diálogo, né, com alguém, então, primeira pessoa, quem fala? No caso, você, né, está falando, quem está falando. A segunda pessoa, com quem se fala? Com quem você está falando? Com quem você está falando? É a segunda pessoa. E a terceira pessoa será sobre de quem se fala. De quem vocês estão falando? É a terceira pessoa, certo? Deu para vocês entenderem um pouquinho? Então, a primeira pessoa quem fala no singular é eu. Tá? Eu. No plural, nós. Tá? Nós. Segunda pessoa com quem se fala. Singular, tu. Tá? Tu. No plural, vós. Certo? E a terceira pessoa de quem se fala, singular, ele ou ela. No plural, eles ou elas. Certo? Então, aí vocês estão vendo esse quadro que representa os pronomes pessoais do caso reto, a sua classificação singular e plural, tá? E com as pessoas do discurso. Primeira pessoa, quem fala. Segunda pessoa, com quem se fala. E terceira pessoa, de quem se fala, tá bom? Olha só, lá no livro de vocês vão encontrar essa frase na segunda questão da página 32, que diz o seguinte, essa frase também está no texto, né, que nós vimos sobre o abandono dos animais. Antes, o animal auxiliava na caça. O animal, né? Que pronome poderia substituir o animal? Será que era eu, o tu, ele, nós, vós ou eles? Qual desses pronomes poderia substituir o animal? Ele, não é? Ele, tá? Então, eu poderia colocar assim. Antes, ele auxiliava na caça, certo? Então, poderia substituir, ao invés de colocar antes o animal auxiliava na caça, eu posso colocar o quê? Antes ele auxiliava na caça. Vocês entenderam? Então, olha só, a gente vai colocar uma atividade lá na plataforma para vocês exercitarem um pouquinho sobre os pronomes pessoais do caso reto, tá? Quando formos estudar as conjugações verbais, nós vamos precisar desses pronomes, tá? Para conjugar os verbos, tá? Então, a gente vai usá-los ainda em outras aulas, tá bom? Então, vou colocar na plataforma a atividade para que na próxima aula a gente reforce novamente esse conteúdo, tá? E exercite mais um pouquinho, tá certo? Então, beijos e até a próxima.